Namastê, futuros grandes mestres. Vou começar resolvendo o exercício que eu deixei na aula anterior. Se você não encontrou, não fica chateado, porque a solução desse problema aqui, ela configura um mate Philidor, que é um mate conhecido entre os enxadristas, mas ele não é fácil. Não é fácil de fazer, não é fácil de executar, não é fácil de perceber. Então, se você não descobriu, não fica triste. Mas se você descobriu, você está de parabéns. Aqui, o que acontece? Bom, você tem que prestar atenção que você está tomando um mate de estilingue aqui, tá? Da dama apoiada pelo bispo. Então, você tem que ficar esperto com isso. O que você vai fazer, então? A gente vai entrar de cavalo aqui em F7, capturando o peão e dando cheque. O rei é obrigado a se mover para G8. Não tem outra opção. Então, ele vem para G8. Agora, você vai tirar o seu cavalo da frente para dar um descoberto com a dama. E esse cavalo, como ele não vai poder ser capturado, porque vai estar tomando o cheque da dama, você vai trazer ele para H6. Por que é importante trazer ele para H6? Porque em H6 você também dá cheque de cavalo, ou seja, você está dando um cheque duplo. E aí, nesse caso, ele não pode capturar as suas peças, nem bloquear o seu ataque. Então ele é obrigado a mover o rei. Tá? Se você não tivesse feito isso, ele poderia ter trazido a dama aqui na frente em D5 e aí atrapalharia seus planos. Mas como você está dando um cheque duplo, ele não pode fazer isso, ele é obrigado a mover o rei. E aí ele tem duas opções, ou ele vai mover o rei para F7, para F8, ou ele vai mover o rei para H8. Se ele mover para F8, acabou o jogo, mate de dama aqui em F7, protegido pelo cavalo. Se ele trouxer o rei para H8, aqui é que entra o mate de Philidor. O que você vai fazer? Você vai sacrificar a sua dama, trazendo ela até aqui em G8, tá? Dando cheque. E o rei não pode capturar a dama porque o cavalo está protegendo. Ou seja, ele é obrigado a capturar com a torre. Então a torre entra aqui, captura a dama. E agora a gente volta com o cavalo para F7, dando mate. O rei tomou o mate porque ele está sufocado pelas próprias peças. Tá? Então, esse aí é o mate de Philidor, é essa sequência. Existem algumas variantezinhas onde às vezes tem um bispo que apoia, etc. Mas basicamente esse aí é o mate de Philidor. Fique esperto, é muito difícil acontecer. Tá? É muito difícil você ter essa oportunidade de dar um mate Philidor, mas conhecendo o conceito pode te ajudar em alguns outros momentos. Eu espero que você tenha descoberto aí e vamos para a aula de hoje. A partir de hoje, eu vou mostrar uma série de mates para vocês, que são situações, não são mates rápidos, como aqueles que a gente viu, tipo mate pastor, mate do louco, mate da louca, mas são uma série de mates que tem uma certa condição para que você consiga fazer, mas que se você perceber, né, a posição das peças durante a partida, isso pode te dar uma vantagem, tá? A gente começa hoje falando sobre o mate de Anastácia, ou Anastasia, ou Anastásia, depende, não sei por que tem essa confusão dos nomes aí, acho que é por causa da tradução, né? Cada pessoa fala de um jeito, mas a gente vai começar vendo o mate de Anastácia hoje, tá? E vocês vão entender as condições que você precisa para poder dar o mate de Anastácia. Tem aqui um exemplo já, tá, de partida acontecendo. Então repara aqui, nesse caso aqui agora é a vez das brancas. E aí o que a branca vai fazer? A branca vai querer pegar essa dama deles, trazer aqui até C5, porque aqui o que ela faz? Ela veio ameaçar a minha torre, ao mesmo tempo que faz dois ataques nesse peão, tá? Provavelmente tentando ganhar esse peão aí, né? Eu vou mexer a torre para salvar a torre, aí o bispo vai comer aquele peão lá, enfim, né? Pode ser essa a ideia da branca, não sei. Eu sei que a branca fez isso, jogou a dama aqui. Isso foi um erro, porque essa posição me permite dar o mate de Anastácia. O que você precisa para dar o mate de Anastácia? Bom, primeiro você precisa dessa formação aqui, tá, do rei adversário. Depois que ele deu o roque, né, ele vai ter 3 peões. Tá? O rei vai estar em segurança aqui no roque, tá certo? E aí você precisa de 3 peças. Você precisa de um cavalo que possa dar cheque, forçando o rei a se mover para H1.
você também precisa de uma dama que consiga capturar esse peão aqui se sacrificando. Porque depois que você comer esse peão, né, capturar esse peão, o rei vai capturar a sua dama. E por último, você precisa de uma torre que tenha acesso à coluna H, de modo que nenhuma peça adversária consiga bloquear o cheque que você vai dar. Ou caso consiga fazer esse bloqueio, que você consiga capturar essa peça depois. Tá? Mas vamos lá, só para você entender. Vou dar o mate de Anastácia aqui. Ó. Meu cavalo vai entrar aqui em E2, dando cheque. O rei é obrigado a se mover para H1. Aí a gente pega a nossa dama, que vai sacrificar aqui em H2. Mas repara, ela não precisa estar aqui. Se ela tivesse, por exemplo, se ela tivesse aqui em E5, a gente ia poder sacrificar do mesmo jeito. Tá? O importante é que essa dama esteja numa posição onde ela possa ser sacrificada. E aí você vai sacrificar a sua dama. E aí, repara, o rei é obrigado a capturar a dama agora. Ele captura a dama. E aí, agora, você arremata. Jogando essa torre de D6 em H6. Dando cheque. E é cheque mate. Por quê? A torre está cortando todas essas casas da coluna... Opa, desculpa. A torre está cortando todas essas casas da coluna H. Tá? E essas duas casas aqui, o rei não pode fugir porque a gente tem o cavalo segurando. Então, não dá para ele capturar a nossa torre, não dá para ele bloquear, ó, repara, a dama está cortada, tá? Mas mesmo que não tivesse, a gente conseguiria capturar, seria do mesmo jeito, não tem mais isso, só para vocês entenderem. Ele não tem como bloquear o nosso ataque, ele não tem como capturar a nossa torre e o rei não tem casa nenhuma para fugir. Então, checkmate, esse é o checkmate de Anastácia, tá? São as coisas que você precisa para dar um checkmate de Anastácia. Relembrando, você precisa de um cavalo que consiga dar um cheque, forçando o rei a ir para H1. Vamos voltar aqui tudo, para a gente ver. Você precisa de um cavalo que dê cheque, forçando o rei a ir para H1. Você precisa de uma dama que vai ser sacrificada em H2, pode ser uma torre também, tá? Pode ser uma torre ali, você pode inverter, tá? E precisa depois no final uma torre que tenha acesso à coluna H para dar o checkmate sem ser capturada nem bloqueada, tá? Funciona com a torre e a dama em posições trocadas, você pode sacrificar a torre dando cheque, aí ele captura a torre e aí a sua dama acessa a coluna H dando mate também. Tá? Esse aí é o mate de Anastácia. Só que assim, não é uma coisa simples, né? Você tem que ver no meio do jogo que dá para eu dar o mate de Anastácia. Parece fácil, né? Beleza, tá, já entendi como funciona. O problema é que são 28 tipos de mate diferentes que eu vou ensinar para vocês a partir de agora nos próximos vídeos. E é muito difícil você conseguir lembrar de todos os 28 mates. Tá? Eu, sendo honesto com vocês de cabeça agora, eu consigo lembrar, acho que, sei lá, 6 mates. Tá? É complicado, mas quanto mais mates você conseguir decorar, né, maiores as chances de aparecer uma situação em que você consiga dar um mate no seu adversário e de repente seu adversário, lembra, se seu adversário não conheceu o mate de Anastácia, ele tá vendo essa formação aqui, mas para ele tá tudo tranquilo aqui, tá tudo de boa, né? Ele vai achar que o cavalo vai entrar ali, vai dar cheque, eu ando com o rei pro lado, ele não vai comer meu peão com aquela dama porque ele não vai me dar a dama de graça, enfim, tá? A gente tem aí uma série de detalhes. E a gente vai ver os outros mates nas próximas aulas, tá bom? Não vou deixar desafio mais não, tá? A menos que a galera comece a pedir, mas vou encerrar os desafios por aqui. Porque só os desafios que eu deixo não são suficientes. Então eu vou parar de deixar desafio para ver se vocês começam a jogar online, tá? Ou presencial com os amigos aí, porque eu quero que vocês treinem, tá? Quero que vocês treinem porque a gente tem que arrebentar nos jogos estudantis. Um abraço e até a próxima aula.